Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos amigos, nossos irmãos nesta noite, e que nós vamos adorar o nome do Senhor, bendizer o nome dele, aprender da sua palavra. E este é um culto de estudo, onde nós vamos ser ensinados pela palavra do Senhor. Mas antes de qualquer coisa, nós queremos que o Senhor esteja presente conosco, que Ele receba a adoração, que Ele receba as orações, que Ele envie a sua palavra. Então, para isso, vamos pedir que Ele esteja presente neste momento, nas nossas vidas, aí na sua casa, onde você estiver, que o Senhor esteja presente contigo agora. Ore comigo, se você pode, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero aqui nesse momento, Senhor, lhe pedir que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre a Tua igreja. Pai, queremos agora nesse momento adorar e glorificar o Teu nome em louvor, exaltar o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, pela adoração, Senhor. Envia-nos, ó Deus, a Tua graça nesta noite. Vá de encontro à necessidade de cada um dos Teus filhos. Vai inundando, Senhor, cada vida, Senhor, cada alma nesta hora, através, ó Deus, desse culto de adoração. Pai, em nome de Cristo Jesus, que todo mal, todo embaraço seja jogado por terra, que tenhamos a liberdade de estar na Tua casa, de estar agora na Tua presença, que tenhamos a liberdade, Senhor, de estarmos juntos adorando o Teu nome, mesmo à distância, Senhor, que possamos sentir a Tua graça, sentir a Tua presença em nós. Pai querido, Deus poderoso, visita agora, Senhor, esse Teu filho, Tua filha, que chegou, Senhor, do trabalho, que está agora, Senhor, se preparando, meu Deus, talvez até, ó Deus, Pai querido, para jantar, mas tirou uns minutos, ó Deus, para adorar o Teu nome. Abençoa agora, Senhor, de maneira gloriosa e esplendorosa, a vida dos Teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, ó Pai, ser conosco nesse momento, ser conosco nesta hora. Receba, Senhor, esta adoração que é o Teu nome. Receba este culto para Ti, ó Deus, porque queremos, ó Deus, que a Tua presença seja notória nas nossas vidas. Pai, te pedimos agora, crendo, Senhor, que estará conosco, nos abençoando, em nome de Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amados, vamos abrir já a palavra do Senhor e salmodiar a Deus. Salmos 133 e 134, salmos bem curtos, mas que trazem para nós algo maravilhoso. Salmos 133 e 134, que fala sobre a comunhão, como é bom estarmos em comunhão para a honra e glória do Senhor Jesus. Diz assim esse salmo, Salmo 133. Ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário, bendizei ao Senhor, e que de Sião te abençoe o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista dizia como era alegre o momento de estar junto, o momento de adorar, de glorificar a Deus. Como era alegre para ele o momento de juntos poder glorificar o nome do Senhor, de buscar a sua face. Como era alegre estar junto dos irmãos, na presença dos santos. Ele sentia um prazer que ele só se comparava àquilo que ele considerava de melhor. E esse prazer é o que nós temos na nossa vida, porque ele vem convocando no Salmo 134, ao passo que nos sentimos alegres na comunhão, bendigamos, vamos bendizer a esse Deus. Todos nós somos servos desse Pai, vamos bendizer o seu nome em louvores, em adoração, na oração. Vamos bendizer a Ele que é o único digno de toda honra e de toda glória. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Ainda agora, antes de nós entrarmos e louvarmos ao Senhor, nós vamos orar mais uma vez. Apresentar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas necessidades. Sabemos que o Senhor tem sido fiel e justo, tem nos dado graça, tem nos abençoado, mas queremos pedir a Ele que continue conosco. Continue trabalhando na nossa vida, atendendo as nossas orações, nossos pedidos de oração que estão na caixinha de oração.
Nós queremos pedir a Ele que esteja confirmando sobre nós a bênção, confirmando cura sobre os nossos irmãos que estão enfermos, confirmando a bênção da vitória hoje na tua casa, na tua vida. O Espírito Santo do Senhor vai inundar você aí onde você estiver. Aleluia. E Ele vai transformar, vai trazer a existência até o que não existe a teu favor, para que a bênção do Senhor seja ministrada sobre a tua casa, sobre a tua vida. Então vamos orar. Apresenta diante do Senhor hoje a tua necessidade. Apresenta diante do Senhor hoje aquilo que está incomodando o teu coração, para que Ele venha trabalhar e fazer um milagre hoje, em nome de Cristo Jesus. Oremos, pois, amados. Deus, Senhor, Sim. em nome de Cristo Jesus, eu quero agora, Senhor, adorar o teu nome em oração. Sim, meu Deus. Pai, pedimos licença para entrar, Senhor, na tua presença e pedir a tua graça sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo. Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, eu quero lhe pedir agora, Senhor, vem de maneira gloriosa trabalhar no nosso coração. Senhor, que possamos despir de nós toda a ansiedade que há dentro de nós, Senhor, deixemos de lado. Pai querido, nós queremos estar ligados na tua presença, ligados na videira. Senhor, então nesse momento trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida, trabalha, Senhor, nas famílias, trabalha, Senhor, nos nossos entes queridos, filhos, filhas, pais, mães, todos agora, Senhor, sejam cobertos com as tuas gloriosas mãos, que o teu santo sangue venha realizar um milagre poderoso, glorioso sobre a nossa vida e sobre a tua igreja. Meu Deus maravilhoso, em nome de Cristo Jesus, vem agora, Senhor, entrar com cura, Senhor, na providência, aqueles que estão acamados, aqueles que estão, Senhor, enfermos neste momento. Visita os hospitais, visita, Senhor, nesta hora, meu Deus, vai levando cura, Senhor, alegria, esperança, sobre aqueles lugares, ó Pai, que não há mais esperança. Ainda temos esperança, pois confiamos em Ti, ainda temos esperança, pois sabemos para onde vamos, ao que está reservado para nós, ó Deus. Pai, então em nome de Cristo Jesus, trabalha, Senhor, no nosso meio, abrindo portas de emprego, abrindo, Senhor, os olhos daqueles que estão, Senhor, com as escamas, faz cair, ó Pai, para que possam ver, Senhor, e viver os Teus milagres, as Tuas promessas. Senhor, guarda, Senhor, a vida de todos os Teus filhos, guarda, Senhor, a vida de todos os Teus filhos, ó Pai, nesta noite. Senhor, atende o clamor, a necessidade hoje que a Tua igreja coloca diante de Ti. Atende, Senhor, ajuda, meu Pai, vem, carabás, poder, Senhor, encher-nos com a Tua graça nesta noite. Vem, Senhor, ensinar-nos, Senhor, o caminho que devemos andar. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, que não sejamos mais nós, mas que seja o Senhor a nos dirigir, a nos guiar. Pai Celestial, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a alcançar a Tua vitória, a alcançar o Teu poder. Eu te peço, Senhor, crendo que o Senhor está conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus, te agradeço pela vitória, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor, então, vamos louvar o Senhor. Eu separei hoje aqui para nós um cântico da harpa. Tem que Deus, né, tem um cântico da harpa. Eu estava fazendo visita essa semana na casa de alguns irmãos e nós louvamos esse hino. Quero que nós louvemos ao Senhor com esse cântico também, né? Que nós até comentamos como é maravilhosa a inspiração, né, do poeta em dizer para nós assim: ó, que saudosa lembrança temos de Ti, ó Sião, né? E nós até estávamos dizendo, né, como podemos ter saudade de algo, de um lugar que não conhecemos? É o Espírito Santo do Senhor que nos move, que nos ensina e nos mostra que não somos aqui, nós estamos de passagem, né? E tudo isso que vivemos vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele louva aqui esse cântico, mostrando quão gloriosa é a visão daquilo que está preparado para as nossas vidas. Em nome de Jesus. É o hino número 2 da harpa, tá? Aleluia. Saudosa lembrança tenho de Ti, ó Sião, era que eu tanto
Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço oceano, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E que tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e só nele eu não posso viver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que bela visão, que bela esperança nós temos daquilo que Deus tem para fazer, daquilo que está pronto, preparado para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É algo maravilhoso, né, amados? Para as nossas vidas. Queridos, nós vamos agora orar também pela tua vida, pelos dízimos e ofertas, que eu tenho certeza que você tem dado com alegria. Nós louvamos o nome do Senhor pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, que tem abençoado a igreja, tem se mostrado fiel ao Senhor. Não é fiel ao homem, irmãos, é fiel ao Senhor. Porque quando você entrega o teu dízimo, a tua oferta na casa do Senhor, você está honrando aquilo que o Senhor tem feito pela tua vida. E eu glorifico o nome do Senhor pela vida dos nossos amados irmãos e irmãs que têm nos ajudado. Temos ajudado a muitas pessoas através da tua vida. Amém? Então separa agora de maneira profética, segura nas tuas mãos o teu dízimo, a tua oferta. Nós queremos orar por você, abençoando a tua vida em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, sim, nesse momento, Senhor, que nós vamos, ó Pai, de maneira profética, orar pela vida dos teus filhos. Alcança, Senhor, a vida dos teus servos, os dízimos, ofertas que teus filhos têm separado para a tua casa. Senhor, que a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, seja sobre o celeiro dos teus filhos, que eles possam ver e viver os milagres, que eles possam, Senhor, contemplar o teu trabalhar sobre a vida deles. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, dá a tua bênção, a tua graça, Senhor, nós te pedimos. Repreenda através desse ato, Senhor, todo cortador, migrador, devorador, que vem sobre a vida dos teus servos. E abençoa agora, Senhor, abrindo portas de emprego, Senhor, abrindo as promoções para os teus filhos, ó Pai. Senhor, não deixando faltar nada, pois sabemos, ó Pai, que ao passo que somos fiéis contigo, o Senhor também é fiel, Senhor, para conosco. Então, que Deus, em nome de Jesus,
Eu oro agradecido, crendo na tua bênção e no teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Deus te devolverá um grande pedido, sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Deus te devolverá um grande pedido, sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos já passar por um momento de estudo, mas antes de entrarmos no estudo, eu quero aproveitar a presença dos irmãos para dar uma boa notícia para a nossa igreja, para as nossas vidas, né? Nós recebemos o comunicado da liberação da Prefeitura de Diadema para estar abrindo a igreja. Nós poderemos abrir as nossas portas já a partir de 1º de agosto. Retornaremos com os cultos presenciais. Louvado seja o nome do Senhor. Claro que, irmãos, com as devidas restrições, nós vamos ter um limite para ter pessoas na igreja. Não podemos ter a igreja, o templo cheio. Teremos uma capacidade, um limite de 30% para estar acomodando os irmãos. Teremos todos os cuidados, o álcool gel já está lá, o totem de álcool, já temos o termômetro para fazer a aferição, para a medição da temperatura. Nós voltaremos agora, já dia 1º de agosto, no sábado, com os nossos cultos normais. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós vamos fazer, irmãos? Terças, quartas e quintas e sábados permanecem normais, porque nós não temos lotação na igreja nesses cultos. Mas o culto de domingo, irmãos, nós vamos fazer 2 cultos. Teremos, por enquanto, não teremos escola bíblica no domingo. Teremos um culto pela manhã e um culto à noite. O culto da manhã, das 9h30 às 10h15, 10h45, né, pela manhã, e à noite, das 18 horas às 7h15. Né? Serão cultos com horário reduzido, para até evitar a questão, né, da aglomeração, muito tempo junto, muito tempo aglomerado. Então serão cultos reduzidos, todos os nossos cultos. Os cultos de semana já eram 1 hora de culto, o culto da terça, o culto da quinta, já era 1 hora de culto. Então nós vamos manter isso, vamos manter o horário. Teremos a meia hora de oração durante a semana, das 7h30 até às 8 horas, a oração, para quem quiser estar orando, das 8 às 9, o culto normal. Amém, queridos? Nós pedimos a ajuda dos irmãos aos sábados às 19 horas, até às 18, até às 20h15, 20h30 no máximo. Também, porque o horário será reduzido nesse primeiro momento. Enquanto não tivermos vacina, nós não teremos liberdade de ficar muito tempo até dentro da igreja. E até para ter o povo com 2 horas de culto, que é o nosso normal no final de semana. Pedimos a ajuda dos irmãos. Enviamos uma enquete pelo celular, pelo WhatsApp da nossa igreja, perguntando aos irmãos quem pode vir no culto de domingo, quem estará vindo, e quem estiver vindo, nos avise se vai vir de manhã ou se vai vir à noite. Nós precisamos repartir as pessoas. Precisamos fazer essa enquete para ver quantas pessoas teremos de manhã e quantas teremos à noite. Se for necessário, nós vamos pedir para o pessoal da manhã um pouco venha para a noite, ou um pouco da noite venha para de manhã. Tudo depende de quantas pessoas estarão respondendo, a que horário estarão na igreja. Se vai ser pela manhã, no domingo de manhã ou no domingo à noite. Então peço aos irmãos, mandem para nós a mensagem no WhatsApp da igreja, que nós já enviamos para os irmãos. Respondam ali para nós, que o nosso controle vai ser por ali. Né? Não fiquem só respondendo no grupo, não respondam no grupo da igreja. Respondam no WhatsApp que foi enviado para você, através do nosso número WhatsApp, que é exclusivo da nossa igreja. Responda ali para que nós possamos ter a certeza de quem estará, quem vai estar, quem não vai estar. Porque também não é necessário que todos estejam. Nós entendemos, irmãos, e compreendemos que muitos irmãos vão querer ainda ficar em casa. E é isso tranquilo, irmãos, não tem problema. Só que agora nós temos a liberdade de nos reunir. Até então não havia liberdade. Agora nós temos, a prefeitura liberou.
Então nós vamos fazer com todo critério, com todo cuidado, as nossas reuniões, os nossos cultos. Só precisamos saber, no domingo, quem vem de manhã, quem vem à noite, ou quem não virá. E se virá, quem não virá. Quem vai vir de manhã ou à noite e quem não virá, para a gente ter o controle, para a gente poder dividir certinho as reuniões e não ter aglomerações. Amém, queridos? E aos domingos, continuar tendo a live. Sim, a live será transmitida aos domingos à noite. Nós não teremos mais as lives durante a semana, nem no sábado. Só teremos a live agora no domingo à noite. A partir de 1º de agosto, as lives serão somente nos domingos à noite. Tá? Não teremos as lives durante... Vai ter a live, as lives assim, vai ter a transmissão. Vai ter o culto normal, no domingo à noite, com a presença dos irmãos, e também a transmissão para aqueles que não vierem da igreja, aqueles que não puderem vir na igreja, ou aqueles até que quiserem acompanhar, vieram de manhã, mas querem acompanhar à noite, vai acompanhar pela live. Não vai vir de manhã e vai vir à noite, viu, irmão? Quem vier de manhã, não vem à noite. Quem for vir à noite, não venha de manhã no domingo, tá? Os outros cultos seguem normais os trabalhos. Amém, queridos? Aí nós vamos dando maiores informações. Amém? Vamos passar pelo estudo? Em nome de Jesus. Eu gostaria de saudar nossos amigos e irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, nós estamos na nossa penúltima live de quinta-feira. Quinta-feira que vem será a nossa última live de casa, do nosso culto em casa. Portanto, meus amados, não mandem mais perguntas, porque nós já temos as perguntas até quinta-feira. A partir da quinta-feira dos cultos na igreja, nós retornaremos com a escola bíblica que estávamos tendo à noite, às quintas-feiras, com o uso da revista. E aí, nas demais lives, nos próximos dias, nós estaremos informando os irmãos, mas nós já temos as perguntas o suficiente para também na tempo esgotado. Quem perguntou, perguntou. Quem não perguntou, não pergunta mais. Teremos outras oportunidades, não através de live, talvez nos cultos presenciais, mas enfim, esse tempo de perguntas terminou por enquanto. Só nas quintas-feiras agora, nas presenciais, nós podemos estar tirando dúvidas com base nas lições. Exatamente. Então, pastor... Mas então vamos começar. Né? Nós temos aqui 2 perguntas que foram enviadas para nós, né? E nós vamos começar falando. Alguns irmãos nos perguntaram, né, sobre batismo. Há algumas dúvidas a respeito de batismo. E veio essa pergunta para nós, dizendo assim: existe alguma exigência na Bíblia para alguém se batizar? Existe alguma exigência para que alguém se batize? Há uma exigência a ser cumprida? Algo que precisa ter na realidade para se poder batizar? Amém? E aí, pastor? Amém, igreja. É importante, eu achei de bastante relevância essa pergunta, embora para alguns possa parecer muito simples de se responder, mas eu achei de bastante relevância para nós esclarecermos algumas coisas. Muitas vezes, o que se é colocado para o candidato ao batismo, para a pessoa que quer batizar, são regras e estruturas eclesiásticas. Isso quer dizer regras e estruturas implantadas pela igreja local. O que a pergunta diz é o que a Bíblia fala sobre a exigência de se batizar. O que nós vamos nos concentrar nesta noite é no que a Bíblia diz sobre o batismo. Os requisitos que a Bíblia traz sobre o batismo. Por quê? Cada igreja tem o seu sistema de batismo, cada igreja tem a sua visão a partir do entendimento do que é o poder se batizar. Há algumas maneiras de se acreditar também no batismo, de acordo com a denominação que você faz parte. Batismo por imersão, batismo por aspersão, batiza criança, batiza jovem, batiza adulto, enfim. Cada igreja, cada denominação tem a sua visão a partir de uma teologia desenvolvida dentro dessas denominações que dá o direcionamento para o batismo, assim como a questão de preparo, não preparo para o batismo. O que essencialmente nós vamos tratar nessa noite não é aquilo que diz respeito às regras eclesiásticas, às regras de igreja sobre o batismo. E nós vamos tratar nessa noite é o que a Bíblia pede sobre o batismo.
Quando nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 36, quando Felipe estava conversando com o etíope e prega ali e fala do que a Bíblia estava dizendo, né, diante do questionamento, entendes o que lê? E a partir da explicação ali, o etíope pergunta então para Felipe: que impede que eu seja batizado? É o questionamento ali do etíope. E é uma boa pergunta essa, né? O que impede? Muitas vezes o que tem impedido as pessoas de descer as águas do batismo são regras de igreja. São regras que a comunidade local, a igreja local, a partir da visão do seu pastor, a partir da visão de uma denominação, implanta na igreja como sendo uma regra de igreja. Mas quando nós olhamos para as escrituras, nós temos que observar o que ela diz a respeito do batismo. Jesus e os apóstolos, ao revelarem a nova aliança, instruíram os seus ouvintes sobre vários requisitos que devem ser observados antes do batismo. Nós vamos considerar o que a Bíblia fala a respeito dessas exigências divinas. Antes de voltar ao céu, Jesus disse uma palavra aos apóstolos, que está lá em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. O que diz lá, pastor? Diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Quando nós olhamos esta palavra de Jesus para os apóstolos, nós vemos ali pelo menos 2 requisitos que já se apresentam para nós, para aquele que quer se batizar. O primeiro deles diz que a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que conhece a Cristo tem o dever de pregar o evangelho, pregar as boas novas de salvação. Então, o primeiro requisito para se batizar se chama ouvir. Qual é o primeiro requisito para se batizar, pastor? Escutar? Ouvir. Vocês estão escutando, né, irmãos? Para ser batizado, uma pessoa precisa ouvir. Porque ouvir, irmãos, é diferente de entender. Ouvir é diferente de escutar. Quando a gente escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando a gente ouve uma coisa, a gente procura entender. Então nós não podemos só ouvir da palavra, escutar. Nós não podemos apenas escutar a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a pregação do Evangelho. Percebemos por isso, portanto, a importância da palavra de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, do verso 14 ao verso 17, diz o que lá, pastor? Diz assim: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas e boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Um requisito essencial para que a pessoa possa se batizar, ela precisa ter ouvido, quer dizer, compreendido a palavra de Deus. Ela precisa ouvir, se inteirar daquilo que diz a palavra de Deus. Aprendemos que somente pessoas capazes de compreender a mensagem do Evangelho podem ser batizados. Uma pessoa que é incapaz de entender que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, ela não tem condições de ser batizada. Um requisito básico para que a pessoa possa ser batizada, ela precisa compreender a missão de Jesus Cristo nessa terra. Ela precisa compreender que ela é pecadora, que ela precisa de salvação, que ela precisa entender que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou para nos dar a vida eterna.
Se a pessoa não compreende, se ela é incapaz de compreender isso, ela é uma pessoa que não pode ser batizada. E para ser batizada, ela precisa ouvir esta boa nova de salvação. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo diz e fala sobre crer. Assim como Jesus disse lá em Marcos, capítulo 16, o evangelista Marcos registra lá a palavra de Jesus que diz: quem crer e for batizado. Assim como o apóstolo Paulo também confirma essa palavra lá em Romanos, dizendo mas nem todos que têm obedecido ao evangelho, pois diz Isaías, quem creu na nossa pregação, nós precisamos crer. Segundo requisito básico para ser batizado, ele precisa crer. Acreditar. Ele precisa acreditar, precisa ouvir, compreender a mensagem e ele precisa crer, precisa acreditar. Muitos ouvem até a palavra de Deus, mas nem todos aceitam o testemunho que os apóstolos deram, que a palavra diz. Temos que ler e estudar os relatos bíblicos da vida de Cristo. João capítulo 20, verso 31, que o evangelista diz lá, pastor? Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. As pessoas precisam crer em Jesus Cristo, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A partir disso, se ela não crer que Jesus é o Filho de Deus, ela não pode ser batizada, né? Ser batizado por tantos outros motivos, isso não é motivo. Ela precisa ouvir, compreender a palavra, ela precisa crer na salvação em Cristo Jesus, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que ela possa ser salva. Esta fé no Filho de Deus é essencial para a nossa salvação. João capítulo 8, verso 24, traz uma palavra de Cristo sobre isso. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Amém. O Senhor Jesus diz uma palavra muito séria. E se nós não crêssemos que Ele era o eu sou, quer dizer, o Filho de Deus, a parte de Deus aqui na terra para morrer pelos nossos pecados, nós morreríamos nos nossos pecados. Obviamente que a pessoa que crê em Jesus como Cristo e Senhor, abertamente confessará a sua fé. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz lá que aquele que crer no seu coração e confessar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, este será salvo. Porque por aquele que crê no coração e confessa com seus lábios, o Senhor passa a ser Senhor da sua vida. No dia de Pentecostes, Pedro falou de obediência a Cristo para receber a salvação. O que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38? Diz assim, arrependei-vos a cada um de vós, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Terceiro e último requisito bíblico para que você possa batizar. O primeiro é ouvir, quer dizer, compreender. O segundo é crer, acreditar. Eu acredito. O terceiro é arrepender-se. O arrependimento é a decisão de mudar a nossa direção na vida. Antes de ouvir a palavra de Cristo, o homem serve ao pecado. Efésios capítulo 2, verso 1, 2 e verso 12. O que diz lá? Diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amém? O que diz o apóstolo Paulo acaba de dizer aos Efésios? Que quando nós estamos
sem a presença de Cristo nas nossas vidas, nós estamos mortos nas nossas ofensas e nossos pecados. E nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo os principados, potestades, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. E nós estamos longe do Senhor, afastados da sua aliança, em desobediência. Então quer dizer, se você não tem Cristo, você não tem condições de se arrepender, de mudar a direção da sua vida, e vivemos segundo o curso deste mundo. Se aceitar a palavra de Deus com um coração bom, este decidirá mudar a sua vida, morrendo para o pecado. A decisão de mudar, quer dizer, o arrependimento, se for sincera, terá um efeito na prática. Mateus capítulo 3, verso 8, diz o que lá, pastor? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Todo aquele que aceita a palavra de Cristo, que ouve, crê, aceita Cristo no seu coração e permite com que o arrependimento venha sobre a sua vida, tendo a compreensão do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, necessariamente isso começa a produzir na sua vida frutos dignos de arrependimento. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que era falso não é mais falso, aquele que fazia tantas coisas que desagradavam ao Senhor passa a não fazer mais. Isso são frutos dignos de um coração arrependido. São frutos dignos do arrependimento gerado nesse coração. Qualquer pessoa que ainda não pecou, por exemplo, crianças inocentes, não precisam se arrepender. Uma pessoa ainda incapaz de tomar as suas próprias decisões não pode se arrepender. Assim, não tem condições de ser batizado. Mas, se ainda não cometeu pecado, continua segura nas mãos de Deus. O batismo é para aqueles que pecaram. E estes sim podem ouvir, crer e se arrepender. Então aí pode ser batizado. Essa é a regra de 3 para o batismo. É a condição do batismo, né, irmãos? Não tem firula, não tem mágica, não tem voto santo, não tem... Não, irmãos. Pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia. Não. Ouvir, crer, se arrepender e ser batizado. Porque nada mais do que foi o que aconteceu com o Etíope, né? Ele pregou, ele entendeu a palavra e por isso que ele perguntou: o que me pede então de ser batizado? Né? O que ele perguntou? Você crê? Creio. Então, aí a água, vamos ser batizados. Né? Para honra e glória do Senhor. Abraço. Aí, outra pergunta, né? Uma pessoa falando sobre pecado, né? Falamos aqui de arrependimento. Mas essa pergunta também falando, um cristão que peca pode voltar para Deus? Né? Um cristão que falha, que cai no erro e tal, ele tem como voltar-se para Deus? Né? É uma pergunta até simples, mas digna de resposta, com certeza. Exatamente, porque nós precisamos entender, muitas vezes, meus amados, que a igreja, ela não é um lugar de acusação. Ela é um lugar de repreensão, sim, pela palavra, porque a palavra vem muitas vezes como exortação para as nossas vidas, mas nunca como um lugar de acusação. É lugar de exortação pela palavra e arrependimento. Por isso que é bastante importante nós compreendermos isso, porque alguns, às vezes, por alguns pecados cometidos, as pessoas, diante de tanta acusação que às vezes a igreja imputa sobre essas pessoas, elas acabam não se chegando novamente mais a Deus, acabam se afastando de Deus, acabam se afastando da casa do Senhor. E nós temos que entender pela palavra que não é isso que pode afastar o homem de Deus. Nada pode afastar o homem de Deus. Porque Jesus veio ao mundo com a missão de oferecer aos pecadores a reconciliação com Deus. Os nossos pecados certamente criam barreira entre nós e o perfeito e santo Criador, mas Jesus nos estendeu termos de paz,
O apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 14 ao verso 16, fala isso de forma muito clara e linda para as nossas vidas. Diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Esse foi o papel do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia um povo, o povo escolhido de Deus, Israel, que estava ali pronto para querer ser salvo por leis e mandamentos. E existia nós, gentios, que também precisávamos de salvação. A vida de Jesus Cristo pôs o que? Paz a estes dois mundos. Dos dois, Deus fez um através de Cristo. Como ele diz aqui, na sua inimizade, na sua carne, desfez a inimizade. Quer dizer, no seu sacrifício aqui neste mundo, ele desfez a inimizade, porque eram levados por mandamento que consistia de ordenanças. Mas Cristo veio para estabelecer a paz e através da cruz reconciliar-nos, nós pecadores como um todo, nos reconciliarmos com Deus através da cruz de Cristo, tirando toda inimizade, fazendo de nós apenas um corpo em Cristo Jesus. Paulo descreveu seu trabalho como pregador do Evangelho de Jesus nestes termos. 2 Coríntios 5, do 18 ao 20, pastor. Diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se de Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém, meus amados. É tão forte, é tão linda essa palavra do apóstolo Paulo lá, à igreja de Corinto, né? A segunda carta que ele manda para a igreja de Corinto, porque é tão lindo, porque ele diz, ele começa dizendo que Deus proveu a Deus reconciliar consigo mesmo o mundo através de Cristo. E ele diz o quê? Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta os pecados do homem, mas nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus nos confiou a mensagem, não foi de acusação, não foi de apontamento, não foi de condenação. Deus nos conferiu, nos deu, nos entregou a mensagem de reconciliação, porque Ele mesmo não estava ali, como Ele diz, não lançando em conta os pecados do homem, mas reconciliando o homem com Ele, através do quê? Através de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz. É tão maravilhoso nós entendermos este amor, essa graça gloriosa de Deus, né, pastor? Porque não é para apontar pecado, não é para dizer-se pecador, não é para te lançar no inferno porque você pecou. Mas é para dizer que Ele amou de tal maneira que Ele esteve com Deus esteve com Cristo, reconciliando consigo o mundo e nos dando este ministério para que Ele fosse exercido neste mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, mas como embaixadores de Cristo, nos estivesse fazendo um apelo: reconcilie-se com Deus, por amor de Cristo. Reconcilie-se com Deus. Não podemos esquecer que o nosso acusador quem é? Satanás. Satanás é o acusador. Esse é o papel dele. Cristo não. Cristo não veio acusar. Cristo veio remir os pecados. Né? Cristo veio nos salvar. Ele não veio acusar, nos reconciliar. A própria palavra diz: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E o que é de maneira alguma, irmão? Não existe nada que possa te tirar da presença do Senhor, se você estiver firmado na palavra dele.
Não há maior presente do que a salvação que Jesus nos oferece. Quando aceitamos sua vontade, decidimos deixar o pecado. Ele perdoa os nossos pecados e começamos uma nova vida em Cristo, livres do domínio do pecado que antes nos conduzia para a morte. Passando por essa transição importante, não devemos viver no pecado. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, o que diz lá, pastor? Diz assim, apóstolo Paulo: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira alguma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? Como é maravilhoso nós observarmos também, né? Que muitas vezes nós entendemos o batismo com o perdão de pecados. E o batismo não é para perdão de pecados, porque o perdão de Cristo já vem sobre as nossas vidas quando nós ouvimos, quando nós cremos e quando nós nos arrependemos. Como a palavra, o apóstolo Paulo acabou de dizer, que quando nós nos batizamos, nós estamos ali decretando o sepultamento da do nosso velho homem, juntamente como foi Cristo, e ressuscitando em Cristo para uma nova vida. Quer dizer, é um marco na nossa vida. O batismo é um marco de obediência a Deus, de fidelidade a Deus. É você declarar ao mundo que o seu velho homem morreu e você ressuscitou com Cristo para uma nova vida. É você declarar publicamente o seu relacionamento com Cristo. Então é importante também nós compreendermos isso. Batismo não é para perdão do pecado. A decisão maior da sua vida foi aceitar a Cristo como Deus e Salvador da sua vida. Quando você aceita Cristo como Deus e Salvador da sua vida, o Espírito Santo já passa a habitar em você. Você já é templo, já é morado do Espírito Santo. Não há perdão de pecados no batismo. No batismo, há sim a declaração pública de que você pertence a Cristo, que naquele momento que você desce as águas do batismo, você está ali sepultando o seu velho homem, e ao levantar ali das águas, você está declarando ao mundo que você é uma nova vida com Cristo ressuscitado. É tão lindo você imaginar ter no seu coração e na sua mente essa imagem de você estar sepultando o velho homem e ressuscitando uma nova vida com Cristo Jesus, já tendo ouvido, já tendo crido e já tendo se arrependido, e os perdões dos seus pecados já tendo sido limpos pelo sangue de Cristo. Você só vai estar ali declarando ao mundo: olha, morreu e ressuscitei. Amém. Por isso que nós temos um cemitério lá dentro da igreja, irmãos. Embaixo do púlpito. É embaixo do púlpito, né? É o tanque batismal, agora irmãos. embaixo da bateria. Ali, agora é bem embaixo da bateria, o tanque batismal, né? Sepultamos ali o velho homem, né? E trazemos o novo e a nova mulher para a honra e glória do Senhor Jesus. Seria errado, porém, irmãos, concluir que os cristãos não enfrentam tentações ou nunca pecam. Pelo contrário, o Novo Testamento inclui muitos avisos sobre essa realidade, dessa batalha espiritual que nós vivemos muitas vezes, e usam figuras de guerra para isso. Lá em Efésios capítulo 6, do verso 11 ao verso 18, diz lá o que, pastor? Olha a palavra do apóstolo Paulo aos Efésios: revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, meus amados. Nós vemos aqui a palavra do Senhor falando dessa guerra espiritual que nós enfrentamos. Essa palavra não é para aquele que está perdido. Essa palavra é para aquele que é salvo, lavado, remido no sangue de Jesus. Mas que enfrentaria sim tentações, perseguições, provocações, mas nós teríamos que nos revestir espiritualmente das armas que o Senhor nos dá. Jejum, oração, leitura da palavra, prática da palavra, obediência à palavra, prática das ações que o Senhor pede para as nossas vidas, uma vida de dedicação, de consagração ao Senhor. Essas são armas espirituais e práticas que nos faz vencer o pecado. Foi a cristãos, pessoas já resgatadas do pecado, que o apóstolo João escreveu lá em 1 João, capítulo 1, versos 7 e 8, que diz lá, pastor? Ele diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Amém. Não foi, mais uma vez, a palavra não foi para aquele que estava perdido. Essa palavra foi para a igreja de Cristo. O apóstolo João deixa muito claro que se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E que se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Todos nós pecamos, irmãos. Por mais que você viva em santidade, a sua própria arrogância de se sentir mais santo do que os outros te faz um pecador. Tem gente que se acha tão santo, tão puro, tão imaculado, já te faz um pecador por se sentir mais santo que os outros. Como a parábola do fariseu e do publicano. Como a parábola do fariseu e do publicano. Se você não sabe, vai lá nos evangelhos. Aí nós nem vamos falar o capítulo do versículo, você tem que ir lá investigar. Mas a parábola do fariseu e do publicano é exatamente um exemplo disso. Tão bom, tão santo, tão devoto, e era pecador. Nós somos pecadores, mas nós temos que crer e colocar isto no nosso coração, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Todas as vezes que nós deixamos de crer que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, nós invalidamos o sacrifício de Cristo. Todas as vezes que nós pensamos ou intentamos pensar que o sangue de Cristo não tem poder para nos purificar de todo o nosso pecado, nós invalidamos o sacrifício de Cristo. Nós invalidamos a morte de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Quando você se sente tão arrasado, quando você se sente tão pecador, que você não confessa o seu pecado, você invalida o sacrifício de Cristo. Quando você se sente tão pecador, que você não consegue acreditar que o sangue de Cristo te limpa e te purifica de todo pecado, você invalida o sacrifício de Cristo. E assim, João nos dá também uma última instrução, nós já estamos passando do nosso último horário. 1 João capítulo 1, verso 9, pastor. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Ah, mas pastor, eu não consigo. Ah, pastor, mas tem pecado que eu cometo, que, meu Deus, eu tenho até vergonha de falar para o Senhor. Eu já ouvi tanto isso. Meus amados, não há pecado que o Senhor não possa compreender. Porque o amor do Senhor, ele cobre uma multidão de pecados. Não que por causa disso nós podemos estar pecando. Pecar à vontade. Pecar à vontade. Mas a palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus, ela se manifesta através do amor de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se nós crermos
que esse sacrifício nos salvou dos nossos pecados, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi para dar carro, não foi para dar casa, não foi para nos dar vida boa. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para nos limpar, nos purificar de todo o nosso pecado, nos dar salvação deste mundo para vivermos a vida eterna. Se nós confessarmos o nosso pecado, como a palavra diz, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Tenha cuidado, mas se voltar a cair, se cair, volte para Deus. Por isso, a pergunta nessa noite foi: um cristão pode se voltar para Deus mesmo sem pecar? Sim. Deve. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele ama acima de tudo. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. É só nós confessarmos a Ele os nossos pecados, termos o arrependimento no nosso coração, quer dizer, não pecarmos mais, ou procurarmos não pecar mais. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado e nós conseguimos novamente nos reconciliar com Deus. Amém? Amém, amados. Né? Então, tornamos a dizer, devemos estar ligados ao Pai. Né? Porque Ele vem falando essa palavra: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado fiel. Né? Graças ao Pai por isso, não é mesmo, queridos? Que o amor do Senhor, a graça de Deus inunde a tua vida. Amém. Né? Se até hoje você sofrer acusações sobre você, sobre a tua vida, que seja hoje jogado por terra, porque a acusação vem do adversário. Jesus Cristo, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele não veio te acusar, Ele veio te libertar deste mal. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Contamos com a tua presença nos cultos a partir de agosto. Lembrando que nós temos esse final de semana as lives ainda. Continuamos no sistema de live, né? Sábado, os varões, às 19 horas. No domingo, às 18 horas, o culto da família pela live, tá? Só vamos iniciar o culto presencial em agosto. 1º de agosto, tá bom, irmãos? Que Deus possa abençoar Terça e todos. quinta que vem ainda não. Então, terça e quinta que vem ainda é julho, né? Então, continuamos o trabalho só. Nossa igreja volta ao normal, né? Volta assim aos trabalhos a partir de 1º de agosto. Amém, queridos? Deus nos possa nos abençoar em nome de Jesus. Então, nossos irmãos do Instagram, se terminar a gravação, se parar aí a transmissão, os irmãos fiquem em paz, que nós já vamos orar, né? Que já vai estar chegando agora 1 hora. Nós sabemos que o Instagram ele corta depois de 1 hora. Mas os nossos amigos, os irmãos que estão nos acompanhando também pelo Facebook, nos acompanhem também na oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero, Senhor, agora lhe pedir, ó Deus, ser conosco, Pai, mostrando, Senhor, a Tua vontade sobre a nossa vida. Pai, querido Deus eterno, nossa, Pai, entendemos, ó Deus, que devemos estar ligados em Ti. E, Senhor, que o nosso acusador, ó Pai, ele tenta nos tirar da Tua presença, mas o Teu grande e poderoso amor nos traz de volta, Senhor, para que possamos caminhar juntamente contigo. Então, Pai, em nome de Jesus, ser conosco, dá uma noite de descanso, uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoadíssimo a Tua presença e que tenhamos a liberdade de glorificar e adorar o Teu nome. Pai, eu te peço agora em nome de Cristo Jesus, o Senhor, e te agradeço, crendo na bênção e no milagre que vem através do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.